Boa noite, Lagoinha. Tudo bom com vocês? Como é que foi o pré-culto? Tava show? Quem ganhou? Quem mais ganhou? Eita, tá fraco, hein? Tem que fazer um treinamento de Uno aí pra mandar aí umas cartas extras, mandar aí uns 3+4, colocar umas 10 aí pra rodar. Bom, galera, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse culto maravilhoso, nesse Legacy Team, 25 de setembro de 2021. Eu tenho certeza que essa noite, eu tenho certeza absoluta que essa noite vai ser uma noite incrível nas nossas vidas, porque eu me incluo nessa, amém? Vamos começar lendo um versículo que está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Vou ler de novo, não, só aquele versículo, só o 7, só esse versículo. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amém? Graças a Deus que Jesus não olha para a nossa aparência, senão a gente estava frito. Graças a Deus. Eu pedi essa poltrona aqui, é só para eu sentar mesmo. Ai. Porque eu quero conversar com vocês, e quero conversar com vocês de igual para igual, porque nós somos iguais, amém? Ninguém aqui é melhor do que ninguém, justamente porque o Senhor não vê a nossa aparência, o Senhor vê o nosso coração. E eu quero compartilhar com vocês, apesar de esse versículo estar escrito lá em Samuel, que é a história de Davi, quando Davi foi ungido, foi chamado, foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Eu quero compartilhar com vocês uma história que aconteceu antes disso. Eu quero compartilhar com vocês e dividir com vocês uma história que aconteceu muito tempo antes disso. Quero compartilhar com vocês uma história que está lá em Gênesis, capítulo 37, a história acontece desde Gênesis 37 e ela vai até Gênesis 50, que é quando a gente conhece a história de Davi. De Davi não, ó. A gente conhece a história de José. E esse versículo, Deus não vê como vê o homem, Deus olha o coração, Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Ele se encaixa muito bem na história de José. José foi um garoto, a gente conhece a história dele muito novinho, né? A gente conhece a história dele desde que ele nasceu. Mas a Bíblia só começa a contar a história dele na adolescência, quando ele era um adolescente. A Bíblia fala que ele perdeu a mãe quando ele era uma criança ainda, ele devia ter... Muito obrigada. Melhor assistente de palco que tem. A gente conhece a história dele e a gente percebe a primeira coisa de ruim que aconteceu com a vida de José. A primeira coisa ruim que aconteceu com ele perdeu a mãe. A Bíblia fala que José perdeu a mãe. Ele devia ter aproximadamente uns 10, 11 anos, quando ele perdeu a mãe dele morreu. E eu fico imaginando que dor, que difícil deve ser para alguém crescer sem mãe.
Que difícil deve ser você passar por alguma coisa difícil e você não ter a sua mãe para correr. Que difícil deve ser você você dar um vacilo na rua e não ter a sua mãe para te defender, e não ter a sua mãe para te ajudar. E a primeira dificuldade que José passa na vida dele é essa. Ele cresceu, ele passou a adolescência dele e ele não tinha mãe. Ele era órfão de mãe. E isso deve ser muito difícil para uma pessoa. Isso deve ser muito difícil para uma criança. Deve ser uma dor no coração muito grande você não ter uma mãe para te abraçar, você não ter uma mãe para te ajudar, você não ter uma mãe para cuidar de você nas horas que você mais precisa. E José era esse menino. Ele não tinha mãe. Ele tinha somente pai. Mas ele não tinha o amor da mãe dele, o cuidado da mãe dele. Então, a primeira dificuldade que José passa na vida dele é que ele era órfão de mãe. E a gente continua lendo a história de José, e não foi só isso de difícil que ele passou na vida dele. Não foi essa a única dificuldade. Essa foi a primeira dificuldade da vida de José. Ele perdeu a mãe quando ainda era criança. Depois disso, o que acontece? José não era filho único. José tinha 11 irmãos e uma irmã. Você imagina, você dividir a sua casa, você dividir o seu quarto, você dividir as suas coisas com mais 11 irmãos. É muita gente dentro de uma casa. 11 irmãos é muita coisa. E todos eles mais velhos. Imagina você ter... Para quem aqui é caçula, para quem aqui é irmão mais novo, já é difícil você ter um irmão mais velho mandando em você. Imagina você ter 11 irmãos mais velhos para mandar em você. Imagina isso. Imagina a dificuldade. José não podia fazer absolutamente nada. Além de ter pai que mandasse nele, eram 11 irmãos mais velhos. Se você tem um e você acha que está difícil para você, imagina ter 11. Se você tem 2 e está difícil para você, imagina você ter 11 irmãos mais velhos. E para piorar a situação, ele não somente tinha 11 irmãos mais velhos para mandar nele. Ele tinha 11 irmãos mais velhos que não gostavam dele. Não era só uma questão de você ter um irmão mandando em você. É você ter um irmão que não gosta de você. José não só tinha 11 irmãos que não gostavam dele, como ele passou, depois de ter perdido a mãe, ele passou a adolescência inteira sofrendo bullying de 11 irmãos mais velhos. Você pode ler, se você não acredita em mim, você vai lá, pega a sua Bíblia, vai lá em Gênesis, a partir do versículo 38, a partir do capítulo 37, 38, e você lê tudinho que você vai ter certeza do que eu estou falando. Ele perdeu a mãe quando ele era criança e durante a adolescência, além dele não ter mãe, ele sofreu bullying de 11 irmãos. Eram 11 irmãos que não gostavam dele, eram 11 irmãos que maltratavam ele, eram 11 irmãos que humilhavam ele de verdade, que faziam coisas ruins com ele. Eram 11 irmãos que machucavam ele, que pilhavam ele, que falavam coisas ruins para ele. Eram 11 irmãos dizendo para ele que ele não valia nada, que ele não servia para nada, que ele nunca ia ser nada na vida. Ele tinha 11 irmãos e os irmãos dele não gostavam dele ao ponto de jogar José num buraco no meio do deserto. Ah, tem um buraco ali, olha só, ali é um poço, o poço está seco. Vamos jogar José lá dentro e vamos ver o que acontece. E eles simplesmente jogaram José no buraco. E não é um buraco comum que você tropeça e cai, não. Era um poço. Só que não tinha água, o poço estava seco, ou seja, era um buraco muito profundo. E jogaram José lá. E José ficou lá. E os irmãos dele rindo dele, humilhando ele, rindo dele. Sai daí! Ué, você não é o cara, você não é o ferão, você não é o favoritinho do papai. Sai daí agora! E ele ficava lá, sofrendo humilhação, sofrendo bullying gravíssimo por parte de todos os irmãos. E aí eu fico me perguntando,
com quem José dividia os seus problemas, se ele não podia confiar nem nos próprios irmãos? Imagina como é que ficava a cabeça de José numa situação dessa. E você acha que piora por aí você passar a vida inteira sofrendo bullying dentro de casa? José não sofria bullying quando ia estudar ou quando ia trabalhar. Era dentro de casa. Desde a hora que ele acordava até a hora que ele ia dormir. Eram os irmãos maltratando, humilhando, xingando, falando coisas ruins para ele. E ele o tempo inteiro ouvindo aquelas coisas ruins, recebendo no seu ouvido aquelas coisas ruins. E aí a gente acha, nossa, pior não fica. Fica. A história de José continua a piorar. Depois de José estar lá dentro do buraco, dentro do poço lá, e os irmãos dele não só querendo que ele se livrasse lá, sai daí, sai desse poço aí, um irmão tem uma ideia. Já sei, vamos matar. Imagina um irmão seu, o sangue do seu sangue, uma pessoa que você ama, que você respeita, que você admira, desejando e planejando o seu fim, planejando a sua morte. Imagina como estava o coração de José ouvindo essas coisas dos seus próprios irmãos. E aí um outro irmão tem um outro plano. Não vamos matar José não, vamos fazer o seguinte, vamos vender. Por quê? Porque assim a gente ainda ganha dinheiro. A gente vende, a gente se livra dele, a gente se livra desse estorvo, se livra desse garoto que não presta para nada e a gente ainda ganha dinheiro. Ou seja, pelo menos aí ele vai servir para alguma coisa, porque ele vai colocar dinheiro no nosso bolso. E eles fazem isso mesmo. Eles realmente fazem isso. Quando eles tomam essa decisão, está passando pela estrada um mercador, um vendedor. Vendedor de quê? Vendedor de pessoas. Está passando pela estrada uma pessoa que compra e vende pessoas. Uma pessoa que compra e vende escravos. E José, os irmãos tiram José do poço para quê? Para ajudar, para pedir desculpa, para dizer foi mal, para dizer José estava só zoando, foi mal, desculpa aí. Não, eles tiram José do poço e vendem José como escravo. José perdeu a mãe, José sofreu bullying dos seus próprios irmãos e agora José é vendido como escravo e vai para um lugar onde ele não conhece absolutamente ninguém. Imagina as coisas que passavam na cabeça de José. Imagina você no lugar de José. Imagina aí, imagina se é você. Imagina se é você que perde a sua mãe. Imagina que é você que tem um irmão, dois irmãos, três irmãos que não gostam de você, que tentam tudo para acabar com você. E agora pensa que o seu irmão raptou você e mandou você para um lugar bem longe, que você não sabe nem onde fica. Foi isso que aconteceu com José. José é órfão de mãe. José sofre bullying dos irmãos e agora José foi para um lugar onde ele não conhecia absolutamente ninguém. É triste essa história, é uma história muito triste. Às vezes a gente acha que a gente tem problema. Eu fico vendo a história de José e falo assim, gente, eu acho que eu tenho problema. Eu acho que tem gente aqui com um problema muito maior do que o meu. José é vendido, José começa a trabalhar lá no Egito como escravo. E depois de trabalhar, enquanto ele trabalhava, a gente continua lá acompanhando a história de José, ele trabalha lá no Egito, ele vira um servo de confiança, ele vira um escravo de confiança do senhor dele. E o senhor dele deixa para ele, só, você pode cuidar da minha casa, você pode cuidar da minha casa, dos meus bens, do meu dinheiro, pode cuidar de tudo, tá tudo aqui na sua mão, eu confio em você para você cuidar de tudo. E aí o que acontece? A esposa do chefe, a esposa do patrão de José, começa a dar em cima dele. José mete o pé, José corre, José foge. E aí a esposa do chefe dele, a esposa de Potifar, ela inventa uma mentira.
ela fala para o marido dela que José deu em cima dela. E aí que o marido acredita nela e manda ele para a prisão. José agora vai para a prisão, acusado de uma coisa que ele não fez. José é órfão de mãe. José sofria bullying por 11 irmãos. E agora ele está na cadeia, acusado e condenado por uma coisa que ele não fez. Imagina como é ruim para a gente quando alguém fala para a gente que a gente fez alguma coisa e a gente não fez. A gente é inocente na história, a gente não fez e a pessoa não acredita na gente. A gente fala assim, eu não fiz isso, não, eu não fiz, não, eu não falei, não, foi você sim, foi você sim, foi você sim. É horrível você ser acusado de uma coisa que você não fez. E é isso que acontece com José. José é acusado, não só acusado, ele vai para a cadeia por uma coisa que ele não fez. José é vítima da perda da mãe, ele é órfão. José é vítima de bullying e agora José é vítima de mentira, de uma mentira. Inventaram uma mentira a respeito dele e todo mundo acreditou. E agora ele está pagando o preço por uma coisa que ele não fez. Vida dura essa, difícil, né? E às vezes a gente passa por isso. Às vezes a gente passa por perdas na nossa vida, como José passou por perdas, como ele perdeu a mãe. Às vezes a gente passa na nossa vida por situações difíceis. Às vezes algumas pessoas difíceis na nossa vida, que implicam com a gente, que xingam a gente, que falam coisas ruins pra gente, que fazem bullying com a gente passa por isso também. E muitas vezes nós somos acusados de coisas que nós não fizemos. Você não foi naquele lugar, mas as pessoas estão dizendo que você estava lá. Você não disse isso, as pessoas estão dizendo que você disse. Você não fez aquilo, as pessoas estão dizendo que você fez. E você fica como? Você fica nesse lugar, machucado, ferido, angustiado, muitas vezes querendo acabar com todos esses problemas, e aí acha que a morte é a melhor solução para tudo. Só que a história de José ainda não terminou. As coisas continuam ficando mais difíceis, porque depois de depois de ser órfão, sofrer bullying e ser acusado de uma mentira, ele ainda vai passar por uma situação de abandono. Ele vai ficar completamente sozinho. A história dele vai dizer que lá nessa prisão, ele fez 2 amigos nessa prisão. E esses 2 amigos dele tiveram sonhos. E os 2 amigos contaram o sonho para ele, e ele deu o significado do sonho. E para um deles, José falou assim: quando você voltar para o palácio, lembra de mim, tá bom? Lembra de mim, dá uma força lá, fala de mim, quebra esse galho. E o que acontece? Esse amigo dele, esquece dele. O amigo sai da prisão, o amigo volta ao trabalho, volta a trabalhar no palácio, volta a trabalhar lá juntinho de Faraó, e ele absolutamente esquece do amigo José. Então José agora é órfão, ele foi traído pelos irmãos, ele é vítima de mentira e agora ele está sozinho, literalmente sozinho, abandonado e esquecido em uma prisão. Que vida difícil, que vida dura. E aí, a gente volta lá para o versículo de 1 Samuel. Coloca para mim aí, por favor. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deixa esse versículo aí, por favor. E aí eu fico pensando que durante todo esse tempo, desde que José perdeu a mãe lá na infância,
todo o período da vida dele, da adolescência, que ele sofreu bullying na mão dos irmãos. Depois, quando eles inventam uma mentira para ele no trabalho dele, sobre ele no trabalho dele. Depois, quando ele é abandonado pelos amigos lá na prisão. Durante todos os momentos da vida dele, Deus estava vendo o coração. Porque Jesus, momentos difíceis, todos nós vamos passar. A gente passa momentos difíceis desde a infância. Desde criança a gente passa por momentos difíceis. A gente vai envelhecendo, vai amadurecendo e a gente continua passando por momentos difíceis na nossa vida. A vida adulta chega, a gente envelhece, a gente vira mamãe, vira vovó, vira bisa e a gente continua passando por momentos difíceis. Só que em todos esses momentos difíceis, Deus está olhando o coração. E durante toda a vida de José, todas essas dificuldades, todas essas dores, todas essas angústias, cada momento difícil desse, onde José se sentiu sem mãe, se sentiu traído, se sentiu largado, se sentiu abandonado, Deus estava o quê? Olhando o coração de José. E é isso que Deus faz com a gente. As coisas, as dificuldades que tem à nossa volta, quando a gente perde alguém que a gente ama, ou quando a gente sofre bullying na escola, onde quer que a gente esteja, quando os nossos amigos mentem, quando os nossos amigos traem a gente, quando inventam mentiras, quando a gente se sente sozinho, quando a gente acha que todo mundo abandonou, quando tudo isso acontece na nossa vida, Deus está olhando o nosso coração. Ele quer saber exatamente como está o seu coração nesses momentos difíceis. E o tempo inteiro Deus estava olhando, Deus estava atento, Deus estava lá sentado no seu trono. Eu imagino Deus sentado no trono assim, na pontinha, o tempo inteiro acompanhando a vida de José, prestando atenção em como estava o coração de José em cada momento. Como é que estava o coração de José com tanta coisa ruim acontecendo em volta dele? Como é que estava o coração de José com tanta gente ruim, com tanta gente maltratando, com tanta gente falando coisas ruins para ele o tempo inteiro? Como é que estava o coração de José? E aí eu te pergunto para você, como é que está o seu coração quando você passa por um momento difícil na sua vida? Como é que fica o seu coração? A gente tem todos os meios, a gente tem todos os motivos, aparentemente falando, para ficar com raiva mesmo, para ficar chateado mesmo, para ficar magoado mesmo, para planejar vingança mesmo, para parar de falar, para dizer que nunca mais vai olhar na cara. A gente tem todos esses motivos. José tinha todos esses motivos para nunca mais olhar na cara de ninguém, para chutar o balde, para xingar todo mundo, para mandar todo mundo para bem longe, para ser uma pessoa ruim, para ser uma pessoa amarga, para ser uma pessoa com raiva. José tinha esse direito, porque ele passou por muita coisa difícil, e as coisas difíceis deixam marca na gente. A gente se fere, a gente se magoa, a gente fica triste, a gente fica com raiva. A gente não quer perdoar, a pessoa não merece a minha confiança, não merece meu carinho, não merece meu amor. Eu fiz tanta coisa por ele, eu fiz tanta coisa por ela, e olha só como é que ela está me tratando, olha só como ele está me tratando. Contei todos os meus segredos, e olha só o que ele está fazendo para mim, está inventando um monte de mentira. A gente age assim. E quando a gente age assim, Deus está olhando o nosso coração. Porque Deus não vê como vê o homem, Deus não vê a nossa aparência, Deus vê o coração. E essas atitudes, essa raiva, essa mágoa, esse ódio, essa falta de perdão, tudo isso que é ruim, sai da onde? Sai do coração. E é para lá que Deus está olhando. Deus está olhando o nosso coração. Cada vez que você abre a boca para falar com alguém sobre qualquer coisa, Deus está olhando o seu coração.
Deus está olhando não o que você falou, mas Ele está olhando por que você falou. E há muitos anos atrás não, foi ontem. Eu era adolescente, muitos anos atrás não. Foi ontem, falha de memória minha. Foi ontem praticamente. Eu devia ter os meus 14, 15 anos, mais ou menos. Eu achava que as pessoas não gostavam de mim. Eu achava que as pessoas eram educadas comigo, mas que elas não gostavam de mim. Eu achava que as pessoas eram apenas... que as pessoas apenas me aturavam. Tipo, se a Ariane tá ali, tá ok. Se a Ariane não tá, tá bom também. A Ariane não faz a menor falta. A Ariane não faz a menor diferença. Se a Ariane for embora, se a Ariane sumir, ninguém vai sentir falta. Era o que eu achava, no meu coração. O Senhor olha o nosso coração. No meu coração, quando eu tinha os meus 15, 16 anos, eu pensava assim. E eu frequentava os lugares, eu ia à igreja, eu cresci na igreja, e mesmo assim, dentro da igreja, eu achava que as pessoas não gostavam de mim, que as pessoas eram apenas educadas. Elas eram obrigadas a me amar, porque a Bíblia manda, mas ninguém me amava por puro, ninguém me amava simplesmente por eu ser quem eu sou. As pessoas me amavam, me aceitavam, falavam comigo porque era obrigação delas, mas que na verdade ninguém gostava de mim. Eu me sentia assim, dentro do meu coração. E aí eu lembro que uma vez, conversando com um amigo meu, ele virou para mim e falou assim, um amigo meu que não era da igreja, ele virou para mim e falou assim: Ariane, pelo amor de Deus, você está na igreja porque você só conhece a igreja. Você cresceu na igreja, seus pais levam você para a igreja desde pequenininha. Você precisa conhecer as coisas que estão lá fora, você precisa conhecer tudo. E aí, se depois que você conhecer tudo, você ainda preferir a igreja, aí sim, você vai para a igreja e fica na igreja. Mas você tem que estar na igreja, não porque seus pais te carregam, você tem que estar na igreja porque você quer. Eu, se fosse você, saía um pouquinho, a igreja não vai fugir de lá. Estou falando sério, esse meu amigo me disse isso. A igreja não vai fugir de lá. Você sai, conhece um monte de coisa e aí depois, daqui a um ano e pouco, você decide aonde você quer ficar. Você precisa fazer a sua escolha e não estar lá na igreja só porque você está acostumada. E ele falou isso para mim e eu fiquei com essa semente plantada no meu coração. Eu fiquei, caramba, ele é verdade, ele está certo. Eu cresci na igreja, quando os meus pais aceitaram Jesus, eu tinha 5 anos. E desde então eu vivi na igreja. Todos os meus amigos são da igreja, fiquei ali alimentando esse pensamento. Só que, em momento nenhum, preste atenção, em momento nenhum que eu fiquei alimentando esse pensamento que eu precisava ir lá para o mundo para conhecer, para tomar a minha decisão, eu realmente coloquei em mente fazer isso. Porque quando esse meu amigo começou a me falar essas coisas, me aconselhando a ir para o mundo e falar que eu só estava na igreja porque eu já estava acostumado, o que ficou plantado no meu coração é que eu só ia à igreja porque eu já estava acostumada. E se eu só vou à igreja porque eu já estou acostumada, então eu preciso ir à igreja por outro motivo. E aí, por aquele período, a igreja fez uma conferência de adolescentes. A igreja estava lotada, abarrotada. Eu nem lembro quem foi o pregador daquela noite. Eu sei que lá no final do culto, quando o pastor chamou todo mundo lá na frente, eu fui lá na frente também. E eu me lembro da minha oração aquele dia lá na frente. Eu fui lá na frente e falei assim, eu falei só com o meu coração, eu falei: Jesus, até aqui eu vim à igreja porque eu estava acostumada. A partir de hoje, eu venho à igreja porque eu quero. Se meus pais nunca mais quiserem vir, problema deles. Eu não estou mais aqui porque eu estou acostumada. Agora eu estou aqui porque eu quero. Eu tinha 17 anos. E um conselho
que o meu amigo me deu, achando que o conselho dele ia me tirar da igreja, o conselho dele me deixou mais firme ainda dentro da igreja. E a partir daquele momento, eu percebi o seguinte, presta bastante atenção no que eu vou falar, que esse sentimento que eu tinha, de que ninguém gostava de mim, de que as pessoas só me aturavam, que as pessoas só me aceitavam porque era por educação e a Ariane está aí, fazer o quê? Tem que aceitar ela mesmo. Eu comecei a perceber que isso não estava na cabeça dos meus amigos. Ninguém que estava perto de mim pensava aquilo de mim. Era eu que pensava. Era eu mesmo que pensava daquele jeito. Às vezes a gente pensa que as pessoas não gostam da gente. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse pensamento está dentro da sua cabeça. Não está na cabeça das pessoas. Esse pensamento de que ninguém gosta de mim, esse pensamento de que eu não sirvo para nada, não está dentro da cabeça das outras pessoas. Está dentro da nossa cabeça. Aquele pensamento estava dentro da minha cabeça. E eu comecei a perceber que o inimigo que quer nos destruir, é ele que fala isso pra gente. Cada vez que você tem um pensamento negativo a seu respeito, não é coisa da sua cabeça. É o inimigo que está falando no seu ouvido que você é alguma coisa ruim. É o inimigo que está falando no seu ouvido que você não presta. Isso não é coisa da sua cabeça. Isso é coisa do inimigo. E cada vez que esse pensamento vinha no meu coração, eu comecei a perceber, não é bem assim que as coisas funcionam, não, me ama sim, meus amigos me amam sim, as pessoas gostam de mim sim, e eu começava a discutir com o inimigo. O inimigo começava a falar coisas ruins na minha cabeça e eu falava, sai daqui. Eu falava, some da minha frente. Some da minha frente porque os meus amigos gostam de mim. Some da minha frente, some daqui, some do meu ouvido. Eu falava, Jesus, tira essa voz horrível do meu ouvido que está tentando me diminuir, me menosprezar, que está tentando falar para mim que eu não tenho valor. Tira essa voz daqui, porque essa voz não é no meu coração e essa voz é do Senhor. O Senhor não vai falar isso para mim. O Senhor não fala isso. Tudo que Deus faz é bom, é perfeito e é agradável. Se você na sua cabeça, no seu coração, na sua mente, tem algum pensamento ruim, algum pensamento que diz para você que você não tem valor, que você não serve para nada, que você não presta, que você nunca vai a lugar nenhum, que ninguém gosta de você, que a sua única solução é a morte, e se você morrer, ninguém vai sentir falta de você, isso é mentira do diabo. Ele está soprando isso no seu ouvido, e a partir de hoje, 25 de setembro de 2001, você vai se lembrar da moça que pregou sentada, e cada vez que você ouvir isso no seu ouvido, no seu coração, você vai falar, diabo, sai daqui, porque Jesus me ama muito, Ele me ama tanto, mas Ele me ama tanto, o amor dEle é tão grande, é tão grande, é tão grande, é tão grande, que Ele chegou a morrer por mim. É muito amor, é muito amor, é muito amor. Ele te ama demais. Nunca deixe alguém dizer para você, nem no seu coração, nem na sua mente, que ninguém te ama. Porque Jesus te ama demais. Ele te ama tanto que Ele te trouxe aqui. Você não está aqui porque você quis, você está aqui porque Jesus te buscou na sua casa e te trouxe até aqui. E Ele te trouxe até aqui para dizer para você que Ele te ama. E assim como José, que passou por todas aquelas dificuldades, e o tempo inteiro Deus estava ali, olhando o coração de José, Deus está o tempo inteiro olhando o seu coração. Ele não está só olhando o seu coração como quem vê de fora. Se você convida Jesus, Ele entra no seu coração e Ele passa a ver o seu coração de dentro. Sabe o que isso significa? Que Ele conhece todas as suas emoções,
porque Ele conhece todos os seus sentimentos, porque Ele está vendo você pelo lado de dentro. Ele não está vendo como vê o homem. Eu vejo vocês, a aparência. Eu estou vendo vocês sentados aqui na minha frente, eu estou vendo a aparência de vocês. Mas nesse momento em que eu estou vendo a aparência de vocês e vocês estão vendo a minha aparência, Jesus, Ele está querendo entrar no seu coração para ver o seu coração de dentro. E aí, quando Ele está dentro do seu coração, você recebe a mesma proteção que José recebeu. José nunca teve nenhuma atitude de raiva. José nunca ficou com raiva de ninguém. José não deixou nenhuma semente de amargura brotar no coração dele. José nunca falou mal de ninguém. As pessoas pisavam nele, humilhavam nele, e ele ali, na paz e amor. Eu sei, eu conheço meu Deus, o Deus que eu sirvo, e está tudo certo. Deus tem um plano para tudo. E ele liberava assim, liberava perdão. Ele liberou perdão para todo mundo, para as pessoas que fizeram as coisas horríveis para ele. E o mais difícil foi que ele liberou perdão para os irmãos que maltrataram ele a vida toda. Vamos ler agora, lá em... Tá falando sério? Não tá no papel? Espera aí que a gente vai achar. Gênesis, capítulo... não brinca que eu dei esse mole. Não brinca que eu dei esse mole. A Bíblia fala, eu dei esse mole. É o único versículo que não está anotado. Eu dei esse mole. Mas a Bíblia fala que depois que José saiu lá da prisão, ele saiu da prisão e ele simplesmente virou governador do Egito. Do nada, do dia para a noite, literalmente, ele virou governador do Egito. Faraó deu a ele todo o poder. Faraó virou para ele e falou assim: você vai governar todo o Egito. Só eu tenho poder sobre você quando eu estiver sentado no trono. Então José mandava até em Faraó. Só quando o Faraó sentava no trono é quem Faraó era maior. Faraó saiu do trono, quem mandava era José. E aí a Bíblia fala que passou um período de muita fome naquela região. E o Egito, por causa do conhecimento, por causa do trabalho de José, só no Egito tinha comida. E aí lá longe, lá em Canaã, onde morava a família de José, eles começaram a passar fome lá. E eles ficaram sabendo, no Egito tem comida. Então a gente vai ter que ir lá no Egito comprar comida. E aí os 11 irmãos, os 10 irmãos de José, o caçula não estava presente, os 10 irmãos saem lá de Canaã e vai até o Egito para comprar comida. E quem é que está mandando geral no Egito? José. Vou encurtar a história. A Bíblia fala que José, depois de um tempo, ele se revela para os seus irmãos. Ele fala: sou eu, José. E você acha que ele chega para os irmãos e fala: tá vendo? Tá vendo? Os humilhados serão exaltados. Você acha que José ficou jogando na cara dos irmãos que os humilhados serão exaltados? Você acha que José ficou jogando na cara dos irmãos: bem feito, agora que eu que mando geral aqui, vocês estão passando fome? Você acha que José fez isso? Não. José virou para os irmãos dele e falou assim: não fiquem preocupados. Não foi vocês que me trouxeram para cá, foi Deus. Deus sabia que nós íamos passar fome e Ele me trouxe para cá justamente para ter mantimento para vocês. Não foi vocês que me venderam para o Egito, foi Deus que me colocou no Egito para cuidar de vocês.
Você entende que José, durante toda a história dele, teve esse coração. Um coração que nunca guardou mágoa, um coração que nunca ficou magoado, nunca ficou ferido, nunca ficou chateado. Ele até pôde ficar chateado, mas ele nunca deixou que essa ferida, que essa raiva, criasse raiz dentro do coração dele. Cada vez que esse sentimento tentava criar raiz no coração dele, José não deixava. Tanto não deixava que ele simplesmente disse que não foram os irmãos dele que mandaram ele para o Egito. Foi Deus que colocou ele lá. José nunca deixou o inimigo falar no ouvido dele. Desde a minha adolescência, quando eu tive essa experiência, e eu entendi que aquelas coisas ruins que aconteciam, que eu sentia no coração, era o inimigo falando coisas ruins no meu ouvido, a partir daquele momento, eu nunca mais deixei isso acontecer. Não que isso não aconteça mais. A diferença é que quando isso acontece, eu sei me defender. Eu me defendo em Jesus. Cada vez que no meu coração brota algum sentimento de que eu não sirvo para nada, eu lembro, opa, peraí, Satanás, inimigo, sai daqui, Jesus, tira ele daqui, porque eu sou uma pessoa muito amada por ti. E eu quero te convidar nessa noite, nesse momento, a fazer essa oração, a se lembrar de mim, a se lembrar da moça que pregou sentada. Cada vez que um sentimento ruim brotar no seu coração, cada vez que você achar que não é amado, cada vez que você achar que não é amada, cada vez que você achar que não serve para nada, cada vez que você achar que a única solução para os seus problemas é você tirar a sua vida, é você se machucar, é você fugir, lembra disso. Isso não é coisa da sua cabeça. Quem está na sua mente é Jesus, e Ele te ama muito. Vamos entender a partir desse momento, dessa noite, que o inimigo nunca mais vai falar besteira no seu ouvido. Nunca mais. Nunca mais ele vai falar nada no seu ouvido. E quando ele falar, você vai saber que é ele. Você vai identificar. Você vai saber, isso não é coisa da minha cabeça. Isso é coisa do inimigo, e eu não vou aceitar, e você vai pedir socorro a Jesus. Imediatamente, você vai falar, Jesus, socorro! Ele já sabe do que se trata, e ele vai resolver o problema. Eu queria pedir para a tia dos adolescentes, quem são as tias, D'Angela? Você, Thalita, Leila, Keila, desculpa, a Ju e a Thaís, que vocês fossem ali na frente. Isso. Essas pessoas são as pessoas que Deus escolheu para cuidar de vocês. Sempre que vocês passarem por um momento difícil, Deus colocou cada uma dessas pessoas que estão aqui na frente com essa camisa bonita escrito Friends. Deus colocou cada uma delas para cuidar de vocês. E é por isso que nesse momento elas vão aí misturar, entrar no meio de vocês e vão começar a orar com vocês de pertinho, de pertinho. Elas vão dar a mão para vocês e vão orar com vocês nesse momento. Pode ir. Todo mundo vai orar junto aqui nesse momento. Todos nós vamos orar. Porque é a oração. Porque a oração é o socorro de Jesus bem presente na hora da angústia, que ajuda a gente a passar por esse momento difícil. E cada vez que o inimigo disser para você que você não presta, você lembra que essa pessoa que está aí com você, ela te ama muito. E ela está aqui para cuidar de você. E em nome de Jesus, ela não vai deixar nada ruim acontecer com você. Senhor Jesus, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, porque aqui na tua casa nós não estamos sozinhos. Ninguém está sozinho aqui. Ninguém está abandonado. Ninguém é órfão. Ninguém foi traído. Ninguém está esquecido. Todos nós aqui temos amigos. Amigos mais chegados que irmãos.
amigos que ouvem os nossos problemas, amigos que ouvem as nossas dores, amigos que sentem como a gente e que cuidam da gente, amigos que estão com os ouvidos abertos para ouvir os nossos problemas, independente de qual problema seja. Aqui nesse lugar de novos começos, ninguém está sozinho. Nós estamos aqui para cuidar uns dos outros. E nesse momento, Senhor, eu também te peço, cada vez que o inimigo tentar nos atacar com palavras, cada vez que o inimigo tentar colocar na nossa mente que a gente não serve para nada, que a gente não presta, que a gente não tem valor, que a gente não significa nada para ninguém, cada vez que o inimigo tentar colocar na nossa mente que somos insignificantes, cada vez que o inimigo tentar colocar na nossa mente que se a gente tirar a nossa vida, ninguém vai sentir o Senhor virá em nosso socorro, o Senhor virá em nossa ajuda, porque o Senhor nos ama tanto. E o Senhor vai sentir muito a nossa falta se nós não estivermos aqui. Se você que está me ouvindo agora não estiver aqui, nós vamos sentir a sua falta, sim. Você vai fazer muita falta, sim. Se você não estiver aqui, se você não vier, você vai fazer muita falta. Você que está me ouvindo pela internet, você vai fazer muita falta, sim. Tem alguém aqui que não faz parte desse círculo de amizade, que está aqui porque foi convidado e que gostaria de ganhar novos amigos? Tem alguém aqui que quer fazer isso pela primeira vez? Amém. Mais alguém quer fazer isso pela primeira vez? Quer estar nesse lugar de muitos amigos? Quero pedir a uma tia aqui do Legacy para abraçar essa pessoa maravilhosa que nunca mais vai estar sozinha. Aleluia! Obrigada, Jesus. Obrigada. O Senhor é lindo. O Senhor não nos deixa sozinho nunca. Nunca mais deixe alguém dizer, nunca mais deixe o inimigo falar no seu ouvido que você não tem valor, porque você tem muito, não importa a sua idade. O seu valor para Jesus é muito grande.